Pessoal, desde o início do jornal, nós estamos falando aqui no Jornal de Picos sobre a situação de algumas ruas aqui na cidade. A buraqueira que tem tomado essas vias e como a população tem sofrido com isso. Principalmente motoristas, motociclistas, o próprio pedestre que enfrenta dificuldade. No período chuvoso é lama e na época do BR-Obró, poeira. Sobre esse assunto, vamos acionar mais uma vez a nossa equipe de reportagem. Aqui comigo no telão eu tenho Janaína Costa. Jana, fala mais uma vez para a gente. Olha aqui a situação, olha, o Ricardo ali mostrando para a gente a situação do buraco. E essa cena aqui encontrada nesse bairro, ela se repete também em outros locais aqui de Picos. Jana, mais uma vez, boa tarde para você. Só lembra o nosso telespectador e principalmente aquele que está chegando agora, de onde é que você está falando, qual bairro você está falando e fala para a gente, como é que está a situação aí em relação a buracos? Boa tarde, Cleberson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal de Picos. Eu falo do bairro Boa Sorte. Esse trecho aqui fica localizado na rua Aureliano Ferreira. Enquanto a gente aguardava, Cleberson, nosso retorno no ao vivo, a gente acompanhou a dificuldade dos carros e das motos de passar aqui por esse local. Vou pedir para o Lucas mostrar mais um pouco, né, com mais detalhes, como está a situação dessa rua. Segundo a moradora, é uma rua que se encontra nessa situação há muito tempo e que traz muitos prejuízos por conta da poeira, né? E quando chove, essa rua inteira fica coberta por lama. Inclusive, a gente pode acompanhar também que ali tem um buraco logo atrás, ó. Ali tem um buraco que ainda tem lama, né? Ainda está com água das chuvas. Então, toda essa situação aqui, a gente pode observar que não é só aqui, né? Do bairro Boa Sorte. Outros bairros da cidade, a gente conseguiu ver e acompanhar a reclamação de outros moradores. São buracos que podem causar acidentes e também prejuízos materiais, né, para os motoristas, Clebson. Situação complicada, Janaína. Eu lembro que lá no início do telejornal, bem na escalada, a Janaína flagrou um momento exato em que um caminhão, um veículo, modelo baú, acabava passando aqui pelo local. E Jana, afasta só um pouquinho para o lado aqui, só para o nosso telespectador poder visualizar como é que está a situação dessa rua aqui, pessoal. Olha a situação aqui, ó. Olha a situação do motociclista vindo aqui, ó. Tentando aqui, ó. Ele não sabe. Sai de um buraco, entra no outro. Tenta desviar de um, acaba caindo em outro. Vai ali para o acostamento, situação complicada. Você não consegue nem ver asfalto, que eu não sei se essa avenida aqui, essa rua era asfalto, mas eu acredito que sim. Asfalto aqui quase não se vê. Mato também, lama. E é uma situação complicada, delicada, como a Janaína falava, traz risco para o motorista, para o motociclista em relação a acidente, traz risco também em relação à saúde. Você imagine, por exemplo, uma poça dessa de água. Olha o carro aqui, ó, tentando aqui, ó. Olha, haja suspensão, dor de cabeça, prejuízo. Imagine as pessoas que moram, por exemplo, aqui próximo dessa rua, ou então que transitam por aqui com frequência. Imagine o prejuízo que essas pessoas devem ter em relação à revisão do carro. Pneu acaba furando, não tem suspensão de veículo nenhum que dê conta para esse problema. Ok, Janaína, eu queria agradecer as suas informações. Tem mais alguma informação, Jana? Pode falar. A gente observa, Clebson, que os carros fazem um zigue-zague, né? Um zigue-zague para poder passar, tentando aí não danificar o carro, né? O motorista faz todo esse zigue-zague, toda essa manobra para poder passar por essa rua. E é uma rua bastante transitada, viu, Clebson? A todo instante que a gente chegou aqui, a gente acompanhou carros, motos passando o tempo inteiro. Voltamos com você. Verdade, Janaína, um verdadeiro malabarismo. E como ela falava, essa avenida ela acaba tendo um acesso, um fluxo grande de veículos, por quê? Tem muita gente que está vindo lá do Junco, do DNR, Pantanal, e acaba desviando a rota. Em vez de seguir pela BR-316, o motociclista, o motorista, ele vem aqui pela beira-rio, e aí ele vem pela beira-rio, passa ali pelaquela ponte nova e acaba acessando aqui para ir para o centro, para ir para a prefeitura, por exemplo, para ir para o canto da várzea. Ele acaba fazendo essa rota. E por conta disso é que o fluxo de veículos aqui é grande. Muito motorista que está vindo pela beira-rio acaba acessando por aqui e se depara com essa dor de cabeça. Ok, Janaína, obrigado, minha amiga, pelas suas informações. Sai desse sol aí
que daqui a pouco tem até um risco de insolação. Obrigado, minha amiga, abraço. Situação complicada, né? E não é só nesse local onde a Janaína estava, não. Esse problema ele acaba se repetindo em outros bairros também. Canto da Várzea, Aerolândia. Agora há pouco nós mostramos uma foto enviada por um telespectador do bairro Aerolândia. E essa cena se repete. Pantanal também, Junco, Ipueiras, Bomba. Com certeza você já deve ter passado ali pelas vias laterais da BR-316, na altura do bairro Bomba. Mesma situação. Não tem ali pavimentação, asfalto, calçamento, não. É só buraco, lama e terra. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Jornal de Picos a promotora de justiça Micheline Cerejo. Promotora, boa tarde para a senhora. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Jornal de Picos. Obrigada. Promotora, acompanhando essa situação aqui que a Janaína trazia para a gente, que ela se repete em outros bairros, é uma situação, é um problema e uma reclamação que já chegou, inclusive, na primeira promotoria de justiça, onde a senhora está à frente. A primeira promotoria está tratando essa situação de que forma? Pelo que eu dei uma olhada em uns documentos, a própria promotora, a promotora Micheline, já acionou a prefeitura para tentar melhorar essa situação, para tentar recuperar essas vias. Explica para a gente como é que está sendo tratado esse assunto entre a prefeitura e a primeira promotoria. Certo. Para a informação de vocês, hoje nós estivemos na Prefeitura Municipal de Picos, hoje pela manhã. Aliás, eu estou vindo de lá, né, para tratar sobre esse assunto, o assunto da recomendação, que era a recuperação das ruas de Picos, né? E o prefeito, ele foi bastante compreensivo, solícito, e verificamos que eles estão realmente adotando as medidas para a recuperação dessas ruas e vão apresentar o cronograma de acordo com o prazo da recomendação. Estão fazendo também um convênio com a Codevasf, me foi passado hoje pela manhã, que terá um valor considerável para aplicação nessas obras públicas. E também foi passado que eles estão em negociação de uma emenda parlamentar para vir 9 milhões, se eu não me engano, para Picos. Então, se somariam os esforços da Prefeitura com a Codevasf e também dessa emenda parlamentar de um deputado federal. Então, nós saímos bastante contentes da reunião, porque nós vimos que está fluindo a negociação e esse trabalho do Ministério Público junto ao prefeito. Promotora, mas dá para a gente ter, por exemplo, uma estimativa? A população reclama do problema e a gente entende o lado da população de querer uma resposta para logo. Então, pelo menos um prazo, daqui a um mês esse problema pode ser resolvido. Nessa reunião foi tratado, por exemplo, datas para quando esse problema pode ser dado um fim? Sim. Na recomendação que foi expedida, que eles teriam que dizer se ia acatar ou não, e eles responderam, tem um prazo de 10 dias para eles apresentarem esse cronograma. E nós estamos aguardando a complementação dessas informações para que a gente possa fazer um acordo firmado, né, provavelmente por meio de TAC, com início, meio e fim dessas obras, e para que a população saiba como ela pode se comportar nesse meio tempo. E outra coisa que nós conversamos muito foi sobre sinalização, tá? Porque não basta a prefeitura apenas fazer a obra, tapar o buraco, mas ele tem que avisar ao motorista e aos pedestres que ali está havendo uma obra, porque o carro vem, entra e aí às vezes não tem como retornar e faz um caos no trânsito, não é? Então nós falamos sobre isso também nessa reunião, tratamos também sobre a qualidade do serviço, porque, como eu já disse antes, muitas vezes se faz o serviço, tapa o buraco, porém, na primeira chuva, ele abre de novo.
Então, significa dizer que precisamos acompanhar de perto, não só o Ministério Público, mas o prefeito, que tem a obrigação, né, de fiscalizar o cumprimento da obra e como está sendo feito. E eles realmente estão preocupados nesse sentido, e eu acho que a gente vai ter um bom resultado nessas negociações. Doutora, quando a senhora fala a respeito da qualidade do serviço, da qualidade do material que está sendo empregado, por exemplo, na Operação Tapa Buraco. Ontem a nossa repórter, inclusive a Janaína Costa, ela esteve na Avenida Getúlio Vargas, que ontem iniciou um trabalho ali de recuperação, uma verdadeira operação tapa-buracos. E muita gente, muito telespectador mandou mensagem para a gente tocando nesse ponto que a senhora tocou agora, nesse momento, que é a qualidade desse serviço, a qualidade desse produto. A senhora também tem acompanhado, no caso, quando está acontecendo esse trabalho de recuperação, fiscalizando também essa qualidade desse serviço. Inclusive ontem, a Avenida Getúlio Vargas, a senhora também já deu uma conferida do trabalho que está sendo feito ali na avenida, porque é a principal artéria urbana da cidade. Sim. Muita gente que precisa ir para o centro acaba indo pela Getúlio Vargas. Então a gente entende que é uma avenida que tem um fluxo intenso de veículos, e logo precisa de um material de qualidade. Como a senhora falou, né? Na primeira chuva, o pessoal até brinca, né? Sorrisal, sorrisão. O pessoal brinca nas redes sociais e vira até meme. Asfalto sorrisal, não é isso? Asfalto sorrisal, que na primeira chuva ele é levado. Então, assim, é preciso, tranquilo, a gente entende que eles vão fazer, mas de que forma vão fazer? É com qualidade? E é preciso também fiscalizar isso. Exatamente. Nós estamos fiscalizando isso daí também, né? Como eu falei, porque, afinal de contas, é dinheiro público que está se gastando e não se pode gastar de maneira mal feita, né? Porque senão você vai ter que gastar de novo, gastar de novo. Então, nós pegamos também o nome de empresas que fazem serviço para os municípios, porém, nesse caso específico da Getúlio Vargas, quem está fazendo a obra é a própria prefeitura com recursos próprios. Então, a gente vai marcar uma reunião com o secretário de obras e com o secretário de trânsito para alinhar como será feito, como está sendo feito e se está sendo bem feito, né? Pelas pessoas, pelos servidores da própria administração. Então, a gente vai sim acompanhar, estamos trabalhando arduamente para ver se esse quadro se resolve, né?